Olá, vamos para mais uma aula da disciplina de Design de Interação e Usabilidade e nesta aula nós iremos aprender sobre wireframes e como nós podemos criar os nossos wireframes. Um wireframe ele é um desenho básico ou a gente pode chamar de uma planta baixa ou um esqueleto que vai demonstrar de forma direta a arquitetura do seu sistema. Esse sistema ele pode ser um site, ele pode ser um aplicativo ou até mesmo um sistema desktop. E como a interface final ela vai ser de acordo com as especificações relatadas. Os wireframes eles possuem dois objetivos principais. Um, que é auxiliar o designer de UX na diagramação e aplicação da identidade visual do sistema. E o outro é alinhar a expectativa do cliente quanto ao que o usuário quer e ao projeto a ser criado. Os wireframes, eles visam responder três perguntas fundamentais relacionadas ao seu projeto. O que, ou seja, quais são os grupos de conteúdos que serão utilizados dentro do seu sistema. Ele também tende a responder como será a visualização da interface e como ela será utilizada pelo usuário. E por fim, ele visa responder onde, que é definir o posicionamento e a estrutura da informação e conteúdo na interface do seu sistema. Quais são as finalidades de um wireframe? O porquê que você deve criar um wireframe? Primeira coisa, ele vai auxiliar o designer. Ele vai auxiliar o designer seja na diagramação dos conteúdos ou na aplicação da identidade visual do sistema em que ele está projetando. Ter um wireframe em mãos vai ajudar o designer a desempenhar bem todo o seu trabalho. O wireframe também vai economizar tempo e vai reduzir possíveis dores de cabeça, como retrabalhos em cima do prazo de entrega, e entre outras coisas. Porque é através do wireframe que você vai construir toda a interface do seu sistema. E antes mesmo de você, vamos dizer, colocar a mão na massa e começar a criar os seus códigos, ali você vai ter uma visão geral de como vai ser o design, o seu cliente vai poder aprovar esse design e aí sim você começar a desenvolver os códigos, desenvolver a interface visual do seu sistema. Ele também vai ser uma base para considerar todas as possíveis mudanças em um projeto. Então, a partir do wireframe criado, o seu cliente ou seus usuários eles vão poder indicar mudanças dentro do seu sistema. Ele vai funcionar como uma base estável para todas as mudanças que vão vir, seja no caminho do usuário ou em novos requerimentos, a partir daquele wireframe apresentado. Isso é uma característica que vai facilitar muito a inserção de novas seções em uma página web, por exemplo. Ou você vai poder também colocar novas funcionalidades em um aplicativo a partir de um wireframe criado. O wireframe ele vai evitar atrasos e gastos excessivos dentro do seu projeto. Como a gente ainda não está desenvolvendo o nosso sistema, nós estamos projetando ele, nós estamos criando alternativas e apresentando para o cliente aquilo que possivelmente será a interface, isso vai evitar transtornos como atrasos e gastos excessivos dentro do seu projeto. Vai ficar muito mais fácil você ajustar o seu projeto através de um wireframe do que aquilo que já vai estar pronto, aquilo que já vai estar codificado. O wireframe também ele vai facilitar um alinhamento com o seu cliente, porque ele vai atuar como uma ferramenta que vai classificar o alinhamento com o seu cliente, para verificar se o seu cliente realmente ele deseja que aquilo que você apresentou seja de fato desenvolvido. Ele vai melhorar também o atendimento às expectativas dele em relação ao visual do projeto contratado.
E vai ficar muito mais fácil para o cliente ver e entender tudo aquilo que vai ser desenvolvido, tudo aquilo que vai conter na página, tudo aquilo que vai conter no aplicativo. E isso vai fazer com que o seu cliente pense juntamente com você em possíveis ajustes ou até mesmo melhorias dentro do seu sistema. O wireframe ele vai promover o desenvolvimento de variações de layout. Com ele, você consegue desenvolver vários layouts, mantendo a consistência do seu designer. Essa é uma forma de gerar expectativas no usuário e ajudar este usuário a entender, a ter familiaridade com as páginas, com o aplicativo que ele vai acessar. Nós temos vários tipos de wireframe. Nós temos o que a gente chama de wireframe de baixa fidelidade. Aqui, por exemplo, com um próprio papel e lápis, você pode rabiscar e rascunhar o designer do seu sistema. Nós temos o wireframe de média fidelidade. Aqui já vai aproximar de fato naquilo que vai ser o resultado final. Então aqui eu posso utilizar, por exemplo, sistemas que me ajudam a criar wireframes, onde eu vou já identificar, por exemplo, as imagens, os menus, aonde vai ficar cada elemento do meu sistema. E eu tenho wireframes de alta fidelidade. Esse wireframe, ele já vai ser, de fato, aquilo que nós iremos desenvolver. Mas é importante colocar para o usuário que isso aqui não é o sistema desenvolvido, que aqui é um esboço daquilo que será codificado. Mas antes que você define qual tipo de wireframe você deve utilizar, você precisa entender como fazer um wireframe. É muito importante você ter em mente que tipo de wireframe que você vai utilizar, se é de baixa, média ou de alta fidelidade. Isso vai depender das necessidades do seu projeto a ser executado. Se você tiver um projeto com um nível de complexidade grande, é importante que você opine por wireframes mais elaborados, por exemplo, de médio a alta fidelidade. Se o seu projeto é um projeto simples, aqui você vai poder utilizar, por exemplo, o wireframe que não vai ter muita exigência. Você pode utilizar um wireframe de baixa fidelidade. O que você deve colocar em um wireframe? Um wireframe ele é uma ferramenta muito flexível. E os elementos que compõem, eles vão variar de projeto para projeto. Porém, nós temos alguns elementos básicos que devem conter em todos os wireframes. São os cabeçalhos, os rodapé, as barras laterais e as áreas onde que vão estar todos os conteúdos do seu sistema. Primeiro, procure inspirações e referências. Não comece um wireframe do zero, a não ser que você já tenha um pouco já de experiência na criação e já conheça algumas referências. Então, procure projetos similares ao que você vai desenvolver, para que você possa ter referências naquilo que você vai criar. A maioria dos portfólios de UX Design, eles vão conter wireframes de diversas finalidades, e aí você pode dar uma olhada nesses modelos e criar o seu. Aqui nós temos alguns portfólios que você pode acessar: o Behance, o WordPress, o Whisk e o Youtuber. São ótimas referências que vão ter vários wireframes e vários sites que você pode tomar como referência para criar o seu wireframe. Tenha o fluxo de usuários mapeado. Faça um mapeamento do fluxo que você deseja que o seu usuário siga antes de começar a desenhar um wireframe. Por exemplo, utilize o sitemap para criar esse mapeamento. É essencial que você tenha o conceito e o objetivo bem definido. Uma boa estruturação da sua interface, ela vai permitir que os seus usuários eles sejam autossuficientes e naveguem intuitivamente dentro do seu sistema.
E isso vai diminuir o nível de frustração do seu usuário e vai garantir que ele vai permanecer por mais tempo dentro do seu sistema. Crie blocos dentro do seu wireframe. Pegue um papel, pegue uma caneta e tenha o usuário final e seus objetivos de negócio muito bem definidos para esta fase. É nesta fase que você deve pensar fatores como as expectativas do usuário, o que ele vai esperar encontrar em certas áreas do seu sistema, a posição da sua mensagem principal e do seu logo, aonde a sua mensagem vai ficar dentro do seu site, aonde o seu logo vai ficar, qual será a primeira coisa que o usuário vai encontrar ao acessar a sua interface e aonde você deve posicionar a sua call to action. Separe todo o seu conteúdo em diferentes blocos e posicione-os de acordo com o seu objetivo ao longo da página. Mas é importante você lembrar de utilizar somente tons de cinzas e apenas apresentar os espaços das imagens que serão inseridas. Aqui, não se preocupe com imagens, com vídeos que serão inseridos dentro do seu site. Você simplesmente pode colocar os espaços onde eles serão inseridos. É importante você preencher todos os detalhes. Adicione detalhes para preparar o seu wireframe para a etapa seguinte ao seu projeto, a make-up, o protótipo do seu sistema. É importante observarmos que o wireframe ele é um esqueleto para o seu projeto. E aí, você deve pensar em detalhes funcionais como aonde você vai posicionar a logo, aonde vai estar a sua home, se é no canto esquerdo, se é no canto direito, aonde você vai posicionar a caixa de pesquisa e entre outras formas simples, mas porém eficazes de chamar a atenção do seu usuário. Estabeleça um prazo para finalizar o seu wireframe. Um dos problemas maiores que a gente se encontra ao desenvolver um sistema é não estabelecer prazos. Faça um prazo que seja factível com aquilo que você está desenvolvendo e tente integrar sempre este material no prazo em que foi estabelecido. Mas é importante você tomar alguns cuidados ao definir um prazo. O objetivo do seu wireframe é validar e comunicar as ideias. Então, não é preciso você criar uma coisa muito complexa que vai tomar um tempo muito grande para você. E não crie apego emocional com o seu wireframe, porque ele ainda não é o seu produto. Então, ao mostrar um cliente, ao mostrar o seu usuário, este wireframe ele pode ser descartado ou até mesmo sofrer mudanças. Não fique projetando muito. Um wireframe ele vai dizer respeito à funcionalidade da interface e não ao designer do projeto. Então aqui, evite ficar colocando elementos visuais muito complexos. Neste momento, você deve pensar que menos é mais. Além disso, não use cores e nem imagens ao criar o seu wireframe. Esses elementos eles podem te distrair da tarefa principal, que é a gente fazer com que o nosso sistema ele seja fácil de ser utilizado. Sétima questão, sempre tenha em mente o seu usuário. Sempre, ao criar o seu wireframe, lembre-se do seu usuário. Lembre-se das necessidades do seu usuário. Lembre-se do perfil de seus usuários. O wireframe ele tem o objetivo de validar as ideias. Então aqui é importante que você não se esqueça da experiência do seu usuário quando ele estiver acessando o seu sistema, quando você estiver desenvolvendo este documento. Lembre-se sempre de levar em consideração as necessidades e expectativas do seu usuário. Dessa forma, o seu desenvolvimento ele vai ter mais funcionalidades e chances de ter bons resultados. Organize seu wireframe. Todos os sites e aplicativos, eles normalmente são divididos em seções. Então aqui é interessante você separar o seu wireframe de forma lógica.
representando cada uma dessas seções importantes dentro do seu produto. Por exemplo, você separar a home page, você separar a sua área para contatos e até mesmo você separar a sua demonstração dos seus produtos. Enumere todas essas páginas. Dessa forma, você vai criar uma jornada lógica e vai evitar confusões no momento de você apresentar ou revisar esse documento para o seu cliente. Como que eu posso criar o meu wireframe? Quais ferramentas que existem para que a gente possa criar os wireframes? A primeira e a mais simples dela é o papel e caneta, que basicamente você pode criar para criar qualquer wireframe. Então pegue um papel quadriculado para facilitar o seu desenho e com o papel vá pensando em todos os elementos que você quer colocar naquela interface. Aqui você pode, por exemplo, considerar usar canetas de diferentes cores para diferenciar os elementos e dar mais sentido ao seu wireframe. Por exemplo, você pode usar uma cor para um grupo de elementos, como imagens. Você pode usar outra cor para outros elementos, por exemplo, como vídeos, como textos e aí por diante. Então seja criativo e use as ferramentas e use as canetas e as cores da forma com que você queira. Temos outras ferramentas que vão te ajudar também na criação de wireframes. Aqui nós temos ferramentas tipo o wireframe.cc, o Ashore, o Mockingbird, o Monkflow, o Canva e o InVision. São ferramentas que você pode utilizar para criar os seus wireframes. Aqui nós temos ferramentas específicas, como por exemplo o Wireframe, o Ashore, o Mockingbird, o Monkflow e o InVision. Mas também a gente pode utilizar o Canva, que não é uma ferramenta específica para criar um wireframe, mas ela você consegue facilmente fazer o seu wireframe. Aqui nessa aula eu irei te mostrar a como fazer um wireframe utilizando o Mockflow. O Mockflow é um sistema que você permite a criar wireframes. Ele é um sistema muito simples. Caso você ainda não tenha o cadastro no Mockflow, basta você vir aqui ó, em Sync Up e fazer o seu cadastro. Como eu já tenho o meu cadastro, eu vou aqui fazer o meu login. O meu login ele é pelo Google e nós vamos iniciar fazendo o nosso wireframe. A primeira coisa que nós precisamos fazer é criar um novo projeto. Então nós vamos vir aqui ó, em New Project e ao clicar em New Project ele vai te mostrar várias opções que você pode criar o seu wireframe. Então você pode estar criando o seu wireframe utilizando para web, você pode para desktop, Windows 10, Android Watch, Apple TV, Forms, e-commerce web, entre várias outras opções que você tem para criar o seu wireframe. Então ele é um sistema bem completo que você vai poder fazer wireframes para vários sistemas, para vários dispositivos. Aqui você tem a opção de ver todos os conteúdos. Logo aqui você tem a opção de ver conteúdos específicos para web. Aqui eu tenho para dispositivos, Enterprise ou Apps. No nosso caso, eu vou criar um wireframe para um sistema web. Então eu vou vir aqui em web e aí eu posso escolher qual que eu desejo. Vou colocar aqui web e logo eu vou criar um projeto definindo um nome. Vou colocar aqui exemplo e vou clicar em iniciar. Logo após a criação do projeto, ele vai já te colocar na área onde que você vai produzir o seu wireframe. Aqui
nós temos algumas coisas importantes a serem observadas. Nós temos todos os elementos que você vai poder colocar dentro do seu wireframe. Caso você queira, você pode escolher aqui outros tipos de elemento, clicando aqui na setinha, ele vai abrir para você outros tipos, e aí você pode utilizar, por exemplo, botões especiais, mapas, aquilo que você quiser utilizar para criar o seu wireframe. Aqui você tem as páginas, ou seja, aqui você pode criar vários wireframes. No caso nosso, ao criar um projeto, ele cria uma única página, mas você pode estar criando outras páginas. Então basta você clicar aqui no mais e ele vai criar para você outra página. Então no nosso caso, este projeto em específico, ele vai ter agora duas páginas. Aqui você pode criar novas páginas, pode duplicar uma página, pode editar o nome dela, pode excluir e você pode ver um histórico de revisão, aquelas coisas que você foi adicionando nos seus wireframes. Aqui você tem imagens que você pode adicionar ao seu projeto. Aqui você tem uma loja onde você pode estar comprando coisas. Aqui a gente chama de mock story. Você pode comprar até pacotes, por exemplo, já feitos. Você pode comprar templates já de pessoas que já criam isso aqui para você, ok? Vamos voltar aqui. E você tem aqui Power Up, você pode adicionar outros templates também colocando dentro do seu wireframe. Vamos voltar em elementos e vamos começar a criar o nosso wireframe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui um browser de internet. Então, aqui para que eu possa criar o meu wireframe. Ao colocar aqui, você pode aumentar e você pode diminuir aqui o seu wireframe. Você pode editar ele aqui, quando ao clicar nele, você tem aqui as configurações deste elemento. Então você pode definir a posição dele, você pode definir, por exemplo, links ao clicar nele, para onde que ele deve ir. Você pode definir as fontes, o tamanho da fonte, o background, a cor de fundo, a borda dele, definir algum ícone e entre outras coisas. Aqui vamos mudar aqui somente o título, basta clicar aqui duas vezes, vamos colocar aqui, vou colocar Home, quer dizendo que é a nossa página principal, e vou voltar aqui em elementos e vamos começar a criar o nosso wireframe. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma linha horizontal. Então eu adiciono ela aqui, vou colocar ela aqui na nossa página. Vamos colocar aqui uma caixa de pesquisa. Basta o quê? Você selecionar o seu elemento e colocá-lo aqui dentro do wireframe. É muito simples, não tem muita dificuldade ao criar os wireframes, por exemplo. Por exemplo, aqui eu quero que fique a logo do site. E como eu falei, caso você queira, você pode estar adicionando outros elementos. Então, por exemplo, aqui, o web, vamos colocar aqui e-commerce web. No caso, por exemplo, a gente estaria fazendo um site para e-commerce. Então, eu quero colocar aqui, por exemplo, um banner, onde ficaria aqui os nossos produtos. Por exemplo, para ficar mais fácil, você pode usar alguns recursos que ele tem. Então, vamos supor que você quer aqui alinhar todos eles, por exemplo. Você seleciona aqui todos eles, vai mostrar para você a propriedade aqui, ó, alinhar. Então, vamos supor que você quer alinhar ao topo. E vamos supor também que você quer distribuir eles entre esses espaços. Olha aqui, ó,
distribuir na horizontal ou distribuir na vertical. Vamos clicar aqui em distribuir na horizontal, olha só o que ele faz, ele distribui para você na horizontal. E a partir disso, você pode ir criando o seu wireframe da forma que você desejar. Então aqui você tem várias opções que você pode estar utilizando para criar o seu wireframe e definindo o layout do seu sistema. É isso aí. Após você criar o seu wireframe, você pode estar fazendo a exportação deste wireframe. Então, para isso, você pode vir aqui, ó, em Project, e aqui em Project nós temos aqui, ó, Export Wireframe, exportar o wireframe. Ao clicar aqui, você vai poder exportar ele para um arquivo do tipo imagem, para um arquivo do tipo PDF, para um PowerPoint, para um arquivo do Word. Você pode exportar esse projeto inteiro para HTML. Então, caso você queira, ele já gera para você o HTML, ou você pode também exportar para um arquivo offline. O Mockflow, ele te permite a instalar o aplicativo dentro de um computador. Então ele aqui, ó, ele tem tanto para macOS quanto para o Windows o aplicativo que te permite a fazer offline os seus wireframes. No meu caso, eu vou aqui exportar só para que a gente possa ver ele no formato de imagem. Então, o que nós fazemos? Olha, Project, Export Wireframe, Images. Aqui eu vou escolher qual wireframe que eu quero. No caso, eu só fiz um wireframe 1, a página 1, então eu vou adicionar ela aqui. E aí eu só clico em criar PNG. A partir disso eu já posso fazer o download do meu wireframe. Olha aí o resultado do nosso wireframe. É isso aí. Eu queria mostrar para você nesta aula o que são os wireframes, a importância de se criar um wireframe e as ferramentas possíveis que você pode criar. Nesse caso em específico, eu mostrei para você a utilização da ferramenta Mockflow, mas você poderia estar utilizando qualquer outra ferramenta. Inclusive, como eu falei anteriormente, você pode estar utilizando o papel e a caneta para criar o seu wireframe. Então fique à vontade para que você possa usar a ferramenta que você achar melhor para criar os seus wireframes. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.